Boa noite, amada igreja, graça e paz da paz de Jesus, amém. Uma honra estar aqui na igreja. Gostaria de agradecer mais uma vez, pastor Oswaldo, pastora Fátima. Me sinto honrado realmente, de fato, honrado pelo privilégio de ministrar hoje para toda a igreja. E ainda mais, com essa responsabilidade de fechar o mês da família. Eu acho que alguns estão aqui já conhecem já a minha amada, estiveram no retiro de casais, não estão que teve no retiro de casais. Bom, quem não conhece ainda, ela está ali, caminha comigo há muito tempo. Agora no dia 29 de dezembro, nós vamos fazer 45 anos de casados, então a gente já está um bom tempo juntos, já vamos fazer 51 de namoro, então é muito tempo caminhando com essa moça. Eu costumo dizer que nós somos marido e esposa em tempo integral, porque a gente não só dorme juntos, que a maioria dorme junto, mas a gente trabalha junto. Então a gente passa as 24 horas do dia praticamente juntos. Isso realmente é um desafio. Um pastor amigo meu, pastor, falou assim: pastor Abner, se eu tivesse que trabalhar com a minha esposa, eu não sei se eu estaria casado. Porque é um desafio passar 24 horas do dia juntos, é um desafio. Mas o nosso ministério tem um chamado bastante específico. Nós fomos chamados para edificar famílias na palavra. E para fazer isso, nós temos dedicado boa parte do nosso tempo para ministrar sobre relacionamentos familiares. E hoje eu quero fazer isso, meditando com vocês, sobre um assunto extremamente delicado. Mais que isso, é um assunto, eu diria, bastante complexo. Porque se nós não entendermos como ele funciona, eu creio, usando o tema de vocês, que o doce sabor da família vai ficar comprometido. Se a gente não entender como é que funciona isso, o fruto do Espírito talvez não visite a nossa casa. E para meditarmos sobre esse assunto, eu quero utilizar uma passagem em que o próprio Jesus está conversando com os seus discípulos. E eu vou começar lendo com vocês alguns versos de Mateus capítulo 18. O tema que eu dei para essa reflexão de hoje é: perdão, a maior marca do cristão. Perdão, a maior marca de um cristão. Enquanto você abre a sua Bíblia, no Evangelho segundo São Mateus, eu preciso te lembrar de algo. Eu quero fazer isso até antes de ler o texto. Perceba que quando Jesus está já cravado na cruz, vivendo seus últimos momentos entre nós, o próprio Jesus faz questão de voltar a esse assunto. Perceba que quando todos ali zombavam dele, Jesus disse assim: olha, Pai, perdoe essa gente, porque não sabem o que estão fazendo. E é a partir da relevância que esse assunto tinha para Jesus, que eu decidi falar sobre esse assunto no mês da família. Por quê, pastor? Porque sem perdão, ouça, sem perdão é impossível manter relacionamentos duradouros. Não tem como. Encontraram? Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 18. Eu vou ler o verso 18, porque a partir dele eu quero fazer uma pequena consideração. Mateus 18, verso 21. Diz assim: então Pedro veio a ele e perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar um irmão que pecar contra mim? 7 vezes? Interessante a gente entender que Pedro só questionou Jesus sobre quantas vezes, porque no entendimento judaico daqueles dias, para que uma pessoa cumprisse a lei, bastaria que ela perdoasse uma outra pessoa 3 vezes. Era um costume da época, era um rito judaico. Se eu conseguisse perdoar alguém 3 vezes, eu teria cumprido a lei. Então, quando Pedro propõe 7 vezes, na cabeça do Pedro, ele estava dizendo assim: olha, eu estou propondo mais de 2 vezes o que era o costume. Esse 3 era o costume, eu estou propondo 7. Mas Jesus rebate esse entendimento de Pedro quando ele diz no verso 22: não, respondeu Jesus, 70 vezes 7. Mas se os discípulos tivessem entendido aquilo que Jesus estava tentando ensiná-los com essa resposta 70 vezes 7, o assunto teria se encerrado ali, não precisava mais nada.
Mas o Jesus que esquadrinha os corações, o Jesus que conhece os nossos pensamentos antes mesmo da palavra sair da boca, esse Jesus percebeu que seus discípulos ainda não tinham entendido o que era perdão. Então, Jesus decide construir a parábola do credor incompassivo. Me permitam ler essa parábola toda. O texto é longo, mas eu vou ler o texto todo, porque se a ministração for ruim, pelo menos a palavra de Deus é maravilhosa, a palavra de Deus é extraordinária. Então, eu vou ler toda a parábola, começa no verso 23. Diz assim: o reino do céu, perceba que eu vou ler, olha, eu vou ler numa versão que não deve ser a sua. Por quê? Como eu trato relacionamentos, não gosto de ministrar sobre versões de Almeida. Por quê? Você vê algumas palavras nas versões de Almeida que você não entende. Eu, pelo menos, não entendo. Eu tenho que ir num dicionário para ver o que significa. Palavra que eu não uso, palavra não é do nosso cotidiano. Então, eu vou ler numa versão chamada Bíblia Viva, que é muito fácil da gente compreender o recado de Deus. Eu vou ler dos versos 23 ao 34. O reino de Deus pode ser comparado a um rei que decidiu pôr em ordem suas contas com os criados. E quando estava fazendo isso, foi-lhe trazido um dos seus devedores, que lhe devia 10.000 talentos. Ele não podia pagar. Então, o rei ordenou que fosse vendido para pagar a dívida, bem como sua esposa e seus filhos e tudo que ele tinha. Mas o homem prostrou-se diante do rei, com o rosto em terra, e disse: ó Senhor, tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. Então o rei ficou cheio de pena dele e o soltou, e perdoou sua dívida. Mas quando esse homem saiu da presença do rei, e foi a um homem que lhe devia 100 denários, o agarrou pela garganta e exigia que lhe pagasse na hora. O homem prostrou-se diante dele, suplicava que ele desse um pouquinho mais de tempo. Tenha paciência que eu pagarei, implorava ele. Mas o seu credor não queria esperar, mandou prender e encarcerar o homem, até que a dívida estivesse totalmente paga. Então, os amigos do homem foram ao rei e contaram o que tinha acontecido. O rei chamou à sua presença o homem que ele havia perdoado e disse: seu malvado, miserável, eu lhe perdoei uma dívida enorme, só porque você me pediu. Não devia ter pena dos outros, do mesmo modo como eu tive de você? Então o rei, irado, mandou o homem ser duramente castigado, até pagar o último centavo que devia. Palavra do Eterno. Permita orar mais uma vez e pedir graça a Deus para ministrar sobre esse assunto tão delicado. Senhor Deus Pai querido, te damos graças e pedimos que ela desça sobre nós como resposta à nossa oração. Enche o coração dos teus filhos de graça, para que possamos resistir a uma palavra tão confrontadora como essa palavra de perdão. Que possamos ouvir a tua palavra e levá-la no coração para ser trabalhada ao longo de toda essa noite e ao longo dos próximos dias, porque eu tenho certeza, Pai, todos nós precisamos a cada dia, a cada período de tempo, meditarmos sobre perdão. Fala conosco hoje, que ao sairmos por aquelas portas, queremos ter a certeza ardendo em nossos corações, de que o Senhor nos trouxe aqui hoje para falar conosco. Eu peço seja assim, em nome de Jesus, amém? Mas vamos tentar entender juntos o que Jesus quer nos ensinar quando Ele decide construir a parábola do credor incompassivo. Mas refletindo sobre o contexto em que esse diálogo ocorre, nós vamos perceber que Jesus tinha um propósito bastante claro. Jesus queria dar um entendimento, Ele queria tratar sobre alguns aspectos do perdão, aspectos esses que não eram bem compreendidos nem mesmo pelos seus discípulos. Nem os seus discípulos entendiam claramente o que era perdão. E para que a gente compreenda claramente aquilo que Jesus quer nos revelar hoje, eu gostaria de chamar a sua atenção para dois detalhes fundamentais dessa parábola. E antes mesmo de começar a meditar sobre aquilo que Jesus disse, eu quero meditar com vocês sobre os personagens que Ele coloca nessa parábola e alguns detalhes que eu acho fundamentais. Primeiro detalhe, que vai nos ajudar a entender aquilo que Jesus disse, é com relação às pessoas mencionadas nessa parábola. Se você se recorda do que a gente leu aqui, Jesus envolve 3 personagens nessa parábola. Jesus fala sobre um rei, Ele fala sobre um criado, e Ele inclui uma terceira pessoa.
Jesus inclui ainda um segundo servo, cuja dívida não era com o rei. A dívida do segundo servo era para com o primeiro servo. Por quê? Porque o entendimento que faltava aos seus discípulos não era sobre a relação de um servo com o rei, não era da relação de um servo com o seu senhor. O entendimento que faltava aos seus discípulos, e que falta a muitos de nós, somos discípulos de Cristo, é sobre a relação de um servo com outro servo, de um irmão com outro irmão, de um familiar com outro familiar. E aí incluo eu um entendimento que é próprio meu. Eu diria igual Paulo disse, não disse o Senhor, mas eu. Então é um entendimento meu. Eu creio que esses dois servos não eram meros conhecidos, não eram apenas moradores da mesma vila, não era só isso. Por que eu digo isso? Por que eu afirmo isso? Pensem comigo. Se não houvesse uma relação de confiança entre esses dois servos, um não teria pedido dinheiro emprestado ao outro. E mesmo que eu tivesse a cara de pau de pedir, se eles não fossem amigos, um não teria emprestado ao outro. Então, se existia uma dívida entre eles, é porque a relação deles não era de meros conhecidos, de simples vizinhos, não era só isso. Eu creio que se havia uma dívida entre um e outro, eles eram mais do que meros conhecidos. Eu acho que havia uma relação de confiança entre eles. Eu creio que eles fossem amigos. É a minha leitura pessoal. Você pode até não concordar, mas eu entendo que eram dois amigos. Mas existe um segundo detalhe, e que eu julgo ser ainda mais relevante que o primeiro, para dar esse entendimento que a gente precisa ter, com o qual a gente tem que sair daqui hoje. Se ao invés de olharmos para as pessoas envolvidas na parábola, nós decidimos olhar para os valores envolvidos na parábola. Se a gente olhar para o montante que cada um dos dois devia, vamos chegar a uma outra conclusão reveladora. A dívida do primeiro servo, que era com o Senhor, era uma dívida impossível de ser paga. A Bíblia diz, em algumas versões, talentos de prata, mas eram 10.000 talentos. Se você converter isso para a moeda atual, isso dá mais ou menos 3 bilhões de reais. Mas o propósito de Jesus era esse mesmo. Era de falar de um valor absurdo. 3 bi. Interessante que a dívida do segundo servo para com o primeiro servo era uma dívida perfeitamente possível de ser paga, porque eram 100 denários, 100 dias de trabalho de um trabalhador braçal da época. Se botássemos hoje o seu salário mínimo, mais ou menos, sei lá, 5 mil reais. A grosso modo, 5 mil reais. Ou seja, o primeiro tinha uma dívida 600 mil vezes maior do que o segundo. Se eu tivesse que contextualizar essa parábola, eu diria que se trata de um homem sendo perdoado por uma dívida estratosférica. E esse mesmo homem decidindo não estender esse perdão a um amigo seu, e mais, de uma dívida perfeitamente possível de ser paga, infinitamente menor. O que são 5 mil reais? Para quem teve uma dívida perdoada de 3 bi, não dá para comparar. Ou é a partir desse cenário que eu quero conversar com vocês, que eu quero refletir com vocês sobre perdão. Posso ouvir um amém? Está claro até aqui? Estão comigo até aqui? Vamos lá. Toda vez que a gente toma conhecimento de um fato em que uma pessoa foi ofendida, a gente fica sabendo que alguém foi agredido, uma pessoa foi desonrada, humilhada, desrespeitada, traída. Quando a gente toma conhecimento de uma situação assim, a tendência é que a gente fique esperando a reação dessa pessoa. O que essa pessoa vai fazer? Qual é a atitude que essa pessoa vai tomar? Porque afinal de contas ela foi agredida, foi traída, foi desonrada, foi humilhada. O que ela vai fazer? Quem toma conhecimento de um fato dessa gravidade, fica esperando qual vai ser a reação da pessoa que sofreu o dano. Todo mundo quer ver como é que aquela pessoa que foi vítima vai reagir. É uma curiosidade própria do ser humano. Interessante que a pessoa pode nem falar, ela pode nem falar,
Mas tem gente que fica pensando assim, se fosse comigo, se fosse comigo, se fosse comigo. E quanto mais próximo for o autor da ferida, mais forte vai ser a dor de quem foi ferido. Quanto mais próximo for o autor da ferida, mais difícil vai ser perdoar a pessoa. E o que a gente mais ouve de quem sofre qualquer dano é mais ou menos assim, isso não vai ficar assim não. Eu quero os meus direitos. Eu exijo justiça. Normalmente a gente ouve isso. Só que nessa hora, cabe somente, e tão somente, a pessoa que foi vítima decidir como é que ela vai reagir ao dano que ela sofreu. Só cabe a ela, pois ela foi a vítima. Então ela que vai decidir o que ela vai fazer. E nós temos pelo menos duas opções, cada um de nós. Ou a gente reage como normalmente o mundo reage, ou seja, dando troco. Sabe aquela pessoa que não leva desaforo para casa? Você conhece alguém assim? Não leva desaforo para casa. A gente pode reagir assim. Ou então a gente reage como a Bíblia diz que um verdadeiro cristão tem que reagir. Como? Perdoando. Perdoando. Liberando perdão. Pedindo perdão. E nessa parábola construída por Jesus, aquele primeiro servo, mesmo depois de perdoado por uma dívida monstruosa, decide cobrar do seu amigo aquilo que ele achava que era um direito seu. É meu direito. Tu está devendo 5 mil reais e vai me pagar, não quero saber. Tu me deve 5 mil reais. Porque o ser humano é assim mesmo. Quando prejudicamos alguém, esperamos sempre compreensão, misericórdia e por aí vai. Mas quando nós somos prejudicados, queremos justiça. A gente é assim. Isso é próprio do ser humano. E é por isso que a gente precisa falar, de vez em quando, sobre perdão. Posso ouvir um amém, igreja? Se eu pedisse uma definição para perdão, eu creio que ninguém aqui teria a mínima dificuldade em definir perdão. Todos nós daríamos uma bela definição para perdão. Porque a nossa dificuldade não é em definir perdão. A nossa dificuldade é o quê? É viver o perdão. Não é definir, é liberar. Não é definir, é pedir. A maior dificuldade nossa é essa. Mas eu gosto muito de uma definição que diz assim: perdoar é conceder a remissão de toda e qualquer ofensa ou dívida. Isso é perdoar, sim ou não? Conceder a remissão de toda e qualquer ofensa ou dívida. Isso é perdão. Mas essa definição continua. E desistir também. E desistir também de toda e qualquer reivindicação compensatória. Aí é perdão. Porque tem muita gente que pensa assim, olha, você não vai ser processado pelo que você me fez não, viu? Não vou te processar não. Desde que você me pague pelos danos que você me causou. Aí fica tudo bem. E mais, com juros e correção monetária. Vai ter que me pagar. Se você fizer isso, aí fica tudo certo. Gente, isso não é perdão. Isso é acordo extrajudicial. Isso não é perdão. Amados, perdoar não é fazer um bom acordo. Perdoar é realizar a perda. Perdoar não é fazer um bom acordo. Perdoar é aceitar sofrer o prejuízo. Porque tem gente que fala assim: pastor, então dessa vez eu vou deixar barato. Vou deixar barato. Queridos, perdoar não é deixar barato. Perdoar é deixar de graça. Não é deixar barato, é deixar de graça. Aí é perdão. Aí verdadeiramente você entendeu o que é perdão. Amados, se a gente olhar com lupa, se botar uma lupa em cima da palavra perdão, sabe o que a gente vai descobrir? Perdão é o aumentativo da palavra perda. Ou seja, perdão é uma perda enorme, é uma perda grande. E é por isso que todas as vezes que a gente perdoa, passamos
por algum nível de sofrimento. Todas as vezes que a gente perdoa, a gente sofre. E é porque ninguém gosta de sentir dor. Que todo ser humano tem muita dificuldade para perdoar. Amados, perdoar não é apenas desistir, não é desistir de qualquer compensação, é aceitar, sofrer o prejuízo. Se você entender isso, que perdoar é aceitar, sofrer o prejuízo, é contabilizar a perda, você entendeu o que é perdão. Mas pastor, eu vou ter que me esquecer então de todo o mal que eu sofri? Eu vou ter que me esquecer da humilhação pela qual eu passei? Pastor, eu tenho que esquecer. O senhor está me dizendo que eu tenho que esquecer? Queridos, perdoar nunca foi esquecer. Perdoar não é esquecer. Esquecer tem outro nome. Esquecer é amnésia. Perdoar não é esquecer. Meus irmãos, o perdão verdadeiro, ouça, o perdão verdadeiro tem o poder de transformar qualquer ferida aberta numa mera cicatriz. O poder do perdão é esse. Ele pega uma ferida exposta e transforma numa cicatriz. E todas as vezes que a gente olhar para a cicatriz, você vai se lembrar da ferida. Mas qual é a diferença? Cicatriz não dói. Cicatriz não dói. E antes que alguém diga, pastor, mas peraí, vamos lá, Deus se esquece dos nossos pecados. O senhor está falando aí, vai contra a palavra, porque Deus se esquece dos nossos pecados. Queridos, deixa eu te revelar algo, o que o nosso Deus faz não é se esquecer. A Bíblia nunca afirmou que Deus se esquece. Eu vou ler o texto para avivar a tua memória. Isaías 43, 25. Mas eu, sim, eu mesmo, para manter o meu nome, apago os seus pecados e nunca mais me lembrarei deles. Ué, pastor, peraí. A Bíblia está dizendo que Deus nunca mais vai se lembrar dos meus pecados? Então ele se esquece. Olha o dedinho. Deus não diz que Ele se esquece dos nossos pecados. Ele só diz que dos nossos pecados Ele não se lembraria mais. Pastor, é a mesma coisa. Não é. Não é. Sabe por quê? Se esquecer é uma atitude passiva. Sabe aquele que você larga a chave em algum lugar, você fala assim, caramba, me esqueci onde eu botei a chave. Você se programou para esquecer onde estava a chave? Não, você esqueceu. Então se esquecer é uma atitude passiva. Mas não se lembrar é uma atitude ativa. Perdoar é não ficar mais trazendo a memória. É não ficar mais remoendo aquilo. É não voltar a cobrar por alguma coisa que você já perdoou. É deixar para lá, propositalmente. Aí sim, aí você entendeu o que é perdoar. E não adianta dizer, como eu já ouvi várias pessoas falarem isso. A pessoa fala assim, não pastor, decidi perdoar a minha esposa, mas com uma condição. E tem cabra que bota 2, 3 condições para perdoar. Ele não satisfeito com uma só, ele bota 3 condições para perdoar. A pessoa que impõe condições para perdoar mostra que ainda não entendeu o que é perdão. Sabe por quê? Perdão é mandamento de Deus. O perdão não pode depender da outra parte. O perdão não pode estar condicionado a absolutamente nada. É mandamento. A gente obedece e pronto. Mas infelizmente, quando a gente provoca alguma situação em que o perdão se torna necessário, a gente sabe, a gente não é criança, a gente sabe quando fez alguma coisa errada e que vai precisar de perdão, a gente sabe. Só que a gente faz, sabe o quê? Aí fica tentando resolver do nosso jeito.
A gente fica tentando resolver do nosso jeito. Quando a gente se envolve em algum episódio em que alguém saiu ferido, todos nós sabemos exatamente o que a gente tem que fazer, segundo a palavra de Deus, é pedir perdão. É simples assim. Eu não sei se acontece aqui, pastor, mas lá do meu lado, perdão nunca é a nossa primeira opção. Deveria ser, mas não é. Por essa razão, eu gostaria de refletir com vocês sobre 3 reações bastante comuns a todos nós. Mas tem um detalhe, elas são comuns, mas vão na contramão daquilo que a palavra de Deus nos ensina. A nossa primeira reação, sabe qual é? Quando a gente se envolve em algum problema que requer de nós perdão, sabe o que a gente faz? A gente fica tentando explicar por que é que a gente agiu daquela forma. A gente fica tentando justificar a nossa atitude. Entenda o seguinte, quando a gente fica tentando justificar aquilo que a gente fez, o que a gente está fazendo na prática é tentando tirar a responsabilidade de cima de nós. A gente fica tentando transferir a culpa por ter feito alguma coisa errada para as circunstâncias pelas quais nós passamos. Querido, quem fica se justificando, na verdade o que ele está fazendo é tentando convencer o outro de que ele não teve culpa. É o cara que chega para a mulher e fala assim, mas eu falei desse jeito com você porque me aborreci no trabalho, o trânsito estava uma porcaria, o ônibus, e fica tentando dar um monte de explicação para ter sido grosso quando chegou em casa. É como se nós estivéssemos tentando dar legalidade a algo que foi ilegal. E mais, parece que ele fica tentando convencer o outro de que se ele estivesse no nosso lugar, se ela estivesse no nosso lugar, teria feito a mesma coisa. Que as circunstâncias foram difíceis. É porque tu não estava no meu lugar. Se tu estivesse, tu ia fazer pior que eu. Queridos, ouça o que eu vou dizer. Normalmente, quem é bom de justificativas é péssimo em arrependimento. Mas tem mais uma, a gente não fica só tentando justificar, não. Tem uma segunda reação que também é bastante comum. A gente fica tentando justificar a nossa péssima reação, apontando a atitude do outro como tendo sido a causa. Sabe o que a gente fala? Não, eu só falei assim, eu só respondi assim porque tu me perguntou de uma forma muito grosseira. Foi por isso que eu respondi assim. Ou seja, eu só fiz isso porque foi uma reação àquilo que você fez comigo. Queridos, quando a gente percebe que as circunstâncias não são suficientes para justificar aquilo que a gente fez, a gente começa a procurar uma maneira de culpar a pessoa que a gente ofendeu. O culpado foi você, porque você foi grosso comigo. Você não falou direito. Você me olhou atravessado. A gente age igual criança. Gente, já viu como um adulto pega 2 crianças brigando? Você chega e vê 2 crianças brigando. Você fala assim, para. Por que você está batendo nele? Aí ele fala assim, porque ele me xingou primeiro. Aí você vai no outro. Por que você xingou ele primeiro? Porque ele me olhou de cara feia primeiro. A gente age assim, sim ou não? A gente age igual criança. A gente diz que só fez aquilo porque sofreu antes. A gente agrediu porque foi agredido. A gente falou de uma forma grosseira porque foi perguntado de uma forma grosseira. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando transferir a culpa para quem eu ofendi. O culpado não sou eu. Eu só reagi àquilo que eu sofri. Está acontecendo. É cada qual tentando provar que foi o outro que começou. E o que nós fizemos foi só uma reação àquilo que nós sofremos. É ficar tentando culpar o outro pelo início da confusão. E sabe qual é o complicador? É que quem age assim, na maioria dos casos, acha que quem começou o conflito tem que ser o responsável por buscar a reconciliação. Na cabeça do ser humano é assim. Quem começou a confusão tem que resolver. Não fui eu que comecei. Eu só reagi.
como no meu entendimento, quem começou a confusão foi o outro. Quem tem que pedir perdão? O outro, não fui eu. O outro que começou, que peça perdão. Queridos, a gente fica tentando jogar a culpa no outro, jogar a responsabilidade pelo pedido de perdão para o outro, porque a gente pensa assim, olha, eu não tenho obrigação de pedir perdão não, afinal de contas, a culpa não foi minha, então não vou pedir perdão, eu não fui o culpado, eu fui vítima. Queridos, culpar o outro, resolve sim ou não? Não resolve. Culpar o outro só agrava a crise. Tentar culpar o outro só aumenta o conflito. Ou então a gente fala assim, mas peraí meu bem, eu não falei isso para te magoar. Essa não foi a minha intenção. Você que entendeu errado. Fala isso sim ou não? Você não me entendeu direito. Eu gostaria de deixar um recado de Deus para aquelas pessoas que se acham bastante espirituais. Tem gente espiritual na igreja, sim ou não? Maravilha! Normalmente aquele que se acha mais espiritual, se acha mais justo, sim ou não? Normalmente aquele que se acha mais justo, se acha uma pessoa que erra menos. Sou mais espiritual, sou mais justo, eu erro menos. A consequência é que aquele que se acha mais espiritual, por conseguinte acha que erra menos, nunca acha que é o culpado. Eu não ia dar esse mole, eu sou espiritual. Não ia dar esse mole de jeito nenhum. A culpa foi dele, a culpa foi dela. Queridos, em todo relacionamento conjugal, uma coisa quase que natural. Num relacionamento conjugal, o marido ou a esposa sabem, eles sabem. Quem é o mais espiritual que o outro, eles sabem. O marido fala assim, não, minha esposa é muito mais espiritual que eu. Ou a esposa fala, não, meu marido é muito mais espiritual que eu. Porque é impossível que existam duas pessoas no mesmo nível de espiritualidade. Quase sempre existe um pequeno desnível entre um e outro. Por isso mesmo, aquele que se acha o mais espiritual, ele acha que quem tem que consertar a lambança é o outro que não é espiritual. Porque eu sou espiritual. Queridos, pensem comigo. Se aquele que se acha o mais espiritual não consegue tomar a iniciativa, ouça, se o cabo é o mais espiritual, o marido é o mais espiritual dos dois, se ele não consegue tomar a iniciativa, é no mínimo incoerente esperar que alguém que é menos espiritual do que ele ou do que ela, vá tomar uma iniciativa que ele não tem coragem de tomar. Não é razoável. Não é razoável. Queridos, é na hora de tomar essa iniciativa do pedido de perdão, é que a gente prova se o que a gente tem em nós é espiritualismo ou espiritualidade ou é religiosidade. É nessa hora que a gente prova. É na hora de tomar iniciativa num momento como esse. Mas, além de tentar justificar ou tentar transferir a culpa para o outro, ainda tem uma terceira reação que eu acho que é a pior de todas. Essa é a pior de todas. Pastor, qual? É deixar a solução por conta do tempo. Mas existe um entendimento equivocado, até mesmo na igreja, que precisa ser quebrado. Qual, pastor? A de que o tempo resolve tudo. O tempo é o Senhor da razão. O tempo é o melhor remédio. Queridos, se tempo resolvesse tudo, nós não teríamos ficado com a nossa família rompida durante 16 anos. Se tempo resolvesse tudo, o marido não jogava na cara da esposa, a esposa não jogava na cara do marido, algo que aconteceu há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, se joga na cara até hoje. É porque o tempo não resolve tudo. Não resolve. Se alguém da tua família ficou chateado por alguma coisa que você tenha feito, o problema já se instalou, gente. Você pode tentar explicar, você pode tentar transferir a culpa para o outro, você pode deixar a solução por causa do tempo, mas a verdade absoluta é que só existe uma solução definitiva para todos os casos em que um dos dois saiu arranhado. E essa solução chama-se perdão, porque nada
substitui o perdão. Ou então, quando já não existe mais nenhum argumento racional, a gente já tentou de tudo, a gente só não pediu perdão, mas já tentou de tudo. Tentou explicar, tentou culpar o outro, já esperou um tempo passar, mas não resolveu. Aí sabe o que a gente faz? A gente tenta espiritualizar o problema. Sabe como é que a gente faz isso? A gente dá uma de crente. A gente dá uma de crente. Sabe o que a gente fala? Eu sei que aqui não tem não, pastor. Aqui não tem não. Eu estou cansado de ver. O cara fala assim: pastor, tudo bem. Eu sei que uma hora eu vou ter que pedir perdão. Mas pastor, olha assim, não sinto de Deus ainda perdoar. Não sinto de Deus ainda. Ou então a gente fala pior. Sabe o que a gente fala? A gente fala: Deus vai ter que trabalhar muito no meu coração para perdoar. Gente, o ser humano é uma peça rara. O ser humano é uma peça rara. A gente tentou explicar, não deu certo. Tentou transferir a culpa para o outro, não deu certo. Esperou um tempo, não deu certo. Sabe o que a gente quer fazer? Transferir a culpa para Deus. Porque quando eu digo, Deus vai ter que trabalhar no meu coração, Deus não está trabalhando, então a culpa é dele. Não sinto de Deus perdoar ainda. Pô, Deus não me fez sentir, porque se tivesse feito sentir, eu já tinha perdoado, porque eu quero. A culpa é de Deus. Aí fica tentando transferir a culpa para Deus. Sabe como é que Deus ouve essas justificativas nossas? Ele só ouve assim, ó: eu não quero perdoar. Ele só ouve isso. Você pode falar o que você quiser. Eu não devo perdoar porque eu estou sentindo algo. Eu devo perdoar porque é mandamento de Deus. Só por isso. É mandamento de Deus perdoar, então eu vou perdoar. Não estou sentindo nada, não quero. Mas vou fazer porque eu sou obediente. Eu sou servo, eu sou discípulo. Amados, ouçam o que o próprio Jesus diz após ensinar a oração do Pai Nosso. Olha o que ele diz para nós, grave isso. Quantos já fizeram a oração do Pai Nosso aqui, digam amém. Então você já fez essa oração. Olha o que ele diz, Mateus 6,14. Seu Pai Celeste perdoará vocês se vocês perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Glória a Deus por isso. Mas olha o que fala no 15. Mas se vocês se recusarem a perdoar-lhes, Deus não perdoará vocês. Meu Deus, nunca tinha lido isso. Leu sim, você já leu. Você só não prestou atenção, mas você já leu. Você fala assim: Senhor, perdoa os meus devedores, assim como eu tenho perdoado aqueles que me devem. Perdoa os meus ofensores, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Sabe o que você está dizendo para Deus? Deus, o Senhor pode usar para comigo do mesmo expediente que eu estou usando para com o irmão. Mas Deus fala assim: mas peraí, tu não está perdoando o irmão. Você está dizendo para mim então que eu não preciso de perdoar? Que é isso que você está dizendo. Você fala: faça comigo assim como eu tenho feito com o meu irmão. E você não está perdoando ele. Você está dando legalidade. Você está dando legalidade para que Deus não te perdoe. Porque você fala assim como o quê? Do mesmo jeito. Se eu não estou perdoando, eu não estou querendo perdão. Queridos, quando eu perdoo meu irmão, eu aciono o perdão de Deus sobre a minha vida. Quando eu perdoo meu irmão, eu aciono o perdão de Deus sobre mim. Mas quando eu me nego a perdoar, o perdão que Deus tem para mim fica retido. Amado, vamos voltar para o texto, para ver como é que Jesus encerra essa parábola. Como é que a parábola do credor incompassível termina? Verso 34. Então o rei irado mandou chamar aquele primeiro homem para ser duramente castigado, até que pagasse o último centavo que devia. Olha que coisa terrível. Esse homem já havia sido perdoado, sim ou não? Já havia. Por que ele faz isso? Para que não ficasse nenhuma dúvida do que esse Senhor representa para nós. Ouça,
para que não ficasse nenhuma dúvida do que esse Senhor está representando, o próprio Deus, e mais, que Deus vai agir assim conosco, se a gente negar perdão a alguém. Vou ler o verso 35, eu não tinha lido ainda. Olha o que diz o verso 35. Assim meu Pai Celeste fará, se vocês se recusarem a perdoar verdadeiramente os seus irmãos. Mas em outras palavras, Jesus diz que aquele Senhor volta a cobrar do primeiro servo por uma dívida que ele mesmo já havia perdoado. Pastor, nunca tinha pensado nisso. Aquele Senhor volta a cobrar de um servo seu por uma dívida que ele mesmo já havia perdoado. O Senhor volta a requerer do seu servo que ele pagasse aquela dívida de 3 bilhões, perdoada anteriormente. Por que será que aquele senhor agiu dessa maneira? Por que será que aquele senhor volta a cobrar por uma dívida já perdoada? E mais, diz que assim fará o Senhor conosco. Ou seja, não era um caso específico daquele homem, daquele senhor, não. Essa é a tratativa de Deus. Porque aquele primeiro homem se negou a estender o perdão que recebeu a um conservo seu. Somente porque ele recebeu o perdão e reteve o perdão e não estendeu o perdão a mais ninguém. Sabe por que Jesus inclui esse final na parábola? Sabe por que Jesus faz questão de incluir o verso 35? Para desfazer o entendimento equivocado de muitos servos de Deus, de que basta receber o perdão de Deus, que está tudo resolvido. Deus já me perdoou. É? Ele tinha perdoado aquele servo também. Eu já pedi perdão, Deus já me perdoou. Isso é verdade. É verdade líquida, absoluta, verdadeira. Só que o processo de restauração de todo e qualquer relacionamento ferido começa na relação com Deus. Ponto. É verdade. Se eu estou vendo um problema com um irmão meu, a restauração começa com Deus. Só que o processo começa na relação com Deus, mas não termina na relação com Deus. Primeiro nós temos que confessar a Deus os nossos pecados que nós cometemos contra o nosso próximo. Por quê? Porque antes de cometermos um pecado contra o nosso próximo, nós já ferimos a santidade de Deus, que a gente concebeu aqui, já pecou contra Deus, não falou com o próximo, não agrediu o próximo, não feriu o próximo, fez nada, mas a gente já pecou contra a santidade de Deus. Então a gente começa por Deus. João 1,9, 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Beleza, começa assim. Esse versículo revela o propósito de confessarmos os pecados a Deus. Para quê? Para restaurarmos a nossa aliança com Ele. Ponto. Pedir perdão a Deus, restaurei a minha comunhão com Ele, restaurei a minha aliança com Ele, minha comunhão com Ele. Ponto. Comecei. Mas não posso parar. Não posso parar. Porque não é somente isso. Tem mais uma vantagem de confessar pecado a Deus. A gente confessa pecado a Deus e é perdoado por Ele. Mas tem um outro benefício. Qual, pastor? Eu quebro barreiras espirituais que foram levantadas quando eu briguei, quando eu agredi, quando eu humilhei. Quando eu peço perdão a Deus, eu quebro essas barreiras. E aí fica possível eu conseguir a minha reconciliação com a pessoa. Porque o fato de eu pedir perdão a Deus, eu quebro muitas barreiras no reino espiritual. Aí eu abro o caminho para ir até a pessoa, para chegar até a pessoa e tentar reconciliação. Mas esse processo só é concluído na relação com o próximo. Por quê, pastor? Porque Deus sabe que nós não precisamos somente de perdão dEle. Nós temos também que curar as nossas relações, sarar as nossas emoções. Não é suficiente restaurarmos a nossa aliança com Deus e continuar com a aliança terrena quebrada, rompida, machucada.
depois de perdoados por Deus, temos que sarar aquelas feridas que esse conflito provocou na nossa alma. Temos que curar os nossos sentimentos. E isso não vem da relação com Deus. Isso vem da relação com quem a gente teve algum tipo de problema. Por isso tem muita gente que já pediu perdão a Deus e fala: pastor, eu não sei porque eu passo perto de alguém, meu coração ainda dói. A receita para essa cura, Deus também deixou registrado na Bíblia Sagrada. Marca aí, Tiago 5,16, na parte A, fala assim: portanto, confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Não, parece que você não ouviu. Portanto, confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem sarados, curados. Gente, ouça o que eu vou dizer, grave isso. O perdão vem da relação com Deus, mas a cura só vem da relação com quem a gente teve problema. Enquanto ofensor e ofendido não se acertarem, não tem cura. Somente a confissão ao outro, somente o pedido de perdão ao outro, somente a liberação de perdão ao outro cura. Posso ouvir um amém? E aqui eu entro na conclusão. Eu gostaria de concluir deixando uma dica final de quem foi chamado para ministrar sobre relacionamentos. E eu quero que você pense comigo, reflita comigo. Se fui eu quem magoei alguém da minha família, quem tem que pedir perdão? Quem quiser acertar, fala eu. Eu magoei, feri, humilhei, vou pedir perdão. Mas se foi alguém da minha família que me feriu, quem tem que pedir perdão? Eu também. Por que eu estou dizendo isso? Porque pedir perdão não é necessariamente reconhecer algum erro. Esse é um engano nosso. A gente acha que quem pede perdão reconhece o erro, sim ou não? Mas não é verdade. Quando eu peço perdão, eu provo que os meus relacionamentos são muito mais importantes para mim do que o meu ego. Eu amasso o meu ego quando eu peço perdão, mas eu restauro o meu relacionamento quando eu peço perdão. E para finalizar, alguém está falando assim: pastor, peraí, no meu caso, existe um consenso de que eu fui a vítima. No meu caso não existe dúvida, pastor. Eu fui a vítima. Eu gostaria de deixar a palavra final para quem aqui se vê ou verdadeiramente é ou foi vítima de uma agressão, de uma ofensa, de uma humilhação, de uma traição. Eu vou deixar o que está em Colossenses 2,14. Diz assim: Cristo riscou, eu falei? Riscou a cédula da dívida que era contra nós e cravou-a na cruz. Pensem comigo. Cristo queimou a cédula da dívida, sim ou não? Triturou a cédula da dívida, sim ou não? Tacou fogo na cédula da dívida, sim ou não? Não. Ele riscou. Por que a Bíblia usa essa figura? Porque naqueles tempos, quando alguém ficava devendo no comércio, o comerciante botava pendurado na porta uma placa dizendo assim: a Abner está devendo aqui na loja. Largava aquilo lá: a Abner está devendo na loja. Porque todo mundo que passasse veria que eu era devedor. Aquilo me envergonhava e eu acabava tentando que resolver. E quando eu pagava, não bastava que ele pegasse aquela tabuleta e jogasse no lixo, queimasse. Não, porque ia sempre pairar na cabeça de quem passasse a dúvida de que se eu paguei ou não. Então o comerciante, quando recebia, era obrigado a colocar lá assim: a Abner pagou. Pago. Por quê? Porque dava
uma sinalização para todo mundo que passasse, de que eu fui lá e paguei a minha dívida. Então ele diz, Cristo riscou a cédula da dívida e cravou na cruz, para quê? Para que todo mundo visse que a dívida estava paga. Jesus pagou a nossa dívida, está paga. Está paga. Sabe qual o segredo está aqui? Sabe qual o segredo está aqui? Quantos, mas quantos aqui creem que ninguém melhor do que Deus sabe equilibrar misericórdia e justiça? Quantos? Porque a gente acha que sabe. Não, pastor, quando é para ser misericórdia eu sei. Quando é para ser justo eu também sei. Eu sei, pastor. Não sabe. Ninguém como Deus sabe a hora de exercer misericórdia ou exercer juízo. Só Ele sabe. Ele é perfeito, Ele é o justo juiz. Por que eu estou dizendo isso? Porque perdoar não é queimar a cédula da dívida. Perdoar não é rasgar a cédula da dívida. Perdoar não é moer a cédula da dívida. Não é. Perdoar é transferir os créditos dessa dívida para aquele que sabe como ninguém o que fazer com essa dívida. Jesus, o justo. Quando eu tenho algum crédito com alguém por algum dano sofrido, eu preciso liberar perdão, sabendo que o perdão não apaga a transgressão de ninguém. Simplesmente eu entrego nas mãos de Jesus uma cédula de dívida, e Ele, melhor do que ninguém, vai saber se contra essa pessoa que me feriu, que me humilhou, que me traiu, que me ofendeu, Ele sabe como ninguém se Ele vai exercer juízo ou se Ele vai exercer misericórdia. Ele sabe, eu não sei, mas Ele sabe. Eu transfiro essa cédula para as mãos dEle e confio nele, de que Ele vai ser justo, e o que tiver que fazer, Ele vai fazer. Pastor, eu tenho pena do meu marido se ele fizer isso. Pastor, eu tenho pena da minha mulher se ele fizer isso. Não tenha pena não, sabe por quê? A tua pena não é mais poderosa do que as misericórdias do Senhor. A tua pena não é mais poderosa do que a graça do Senhor. Não é. Confie nele. Confie nele. Confie nele. Amados, por que eu estou frisando, reforçando isso? Porque eu não terminei ainda. Porque foi exatamente isso que aconteceu com a dívida daquele servo impiedoso para com o seu senhor. Foi exatamente isso. Ele já havia sido perdoado, sim ou não? Mas por não estender o perdão a um conservo seu, ele volta a ser requerido por uma dívida já perdoada. Por quê? Porque a dívida não foi queimada, ela não foi rasgada, ela simplesmente foi jogada na cruz, e lá ficou cravada na cruz. Sabe por que Deus faz isso conosco? Para esperar o que é que nós vamos fazer com o perdão que nós recebemos. Se a gente vai estender para mais pessoas, se a gente vai usar para com as outras pessoas como Ele agiu conosco, ou se nós vamos reter o perdão em nós mesmos. Essa cédula de dívida está cravada na cruz. Cravada na cruz. Queridos, olha o que diz Romanos 12, 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu insisto, perdoar não é rasgar a cédula da dívida. Perdoar é transferir as mãos de Jesus para que Ele faça aquilo que Ele acha que deve ser feito. Vamos ficar em pé. Mas William Shakespeare disse algo interessante: guardar ressentimentos é como ficar tomando veneno, esperando que a outra pessoa morra. Morre não. Só morre quem toma veneno. Guardar ressentimento é terrível. Alguém te feriu e passa por você, e a pessoa passa por você, o teu coração ferve, e ela passa rindo, ainda te dá a paz do Senhor, cumprimenta e vai embora rindo. Queridos, guardar ressentimento
é como ir a um grande braseiro, pegar a maior brasa que você encontra lá e sair com ela na mão, para tentar acertar alguém contra quem você guarda ressentimentos. Você pode até acertar essa pessoa, mas o dano que essa brasa já fez na tua mão é infinitamente maior do que o dano que ela pode provocar em alguém que ela acertar. Se você quiser ser feliz por um momento, mas é por um instante, vingue-se. Vai dar uma alegria extraordinária por um momento. Agora, se você quiser ser feliz, não só nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos na igreja, no trabalho, onde quer que você conviva socialmente, se você quiser ser feliz por toda a vida, perdoe. Perdoe, meu irmão. Perdoe, 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 perdoe. E eu tenho certeza que você vai ser muito mais feliz. Eu quero orar. Eu não sei se você guarda ressentimento de alguém, mas eu quero orar. Pode ser que a pessoa contra quem você guarde ressentimentos esteja mais perto de você do que você imagina. Pode ser que você saia de casa alegre, feliz. Pode ser que tenha saído de casa hoje assim, feliz, alegre. E aí você vem para a igreja. E você se coloca num banco. E a pessoa contra quem você guarda ressentimentos senta do teu lado. E o pastor Oswaldo fala assim: dá um abraço a essa pessoa que está do teu lado aí. Pode ser que a pessoa contra quem você guarda ressentimentos esteja mais perto de você do que você imagina. Você chega para trabalhar de manhã, feliz da vida, viu o passarinho azul, é aquele dia maravilhoso, você está rindo de nada. Você senta na sua sessão, e a pessoa contra quem você guarda ressentimentos senta do teu lado para passar as 8 horas do dia do teu lado e ainda te pede um favor para você ajudar em alguma coisa. A pessoa contra quem você guarda ressentimentos pode estar mais perto de você do que você imagina. Pode ser que você chegue em casa ressentido, ressentida. E a pessoa contra quem você guarda ressentimentos vai deitar do teu lado na cama e vai passar as 8 horas de sono dormindo do teu lado. Eu quero orar por você. Pastor, está difícil liberar perdão, pastor. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas eu quero orar por você, porque eu vivi isso. A minha família ficou dividida 16 anos, até que eu conseguisse restaurar os relacionamentos que haviam sido rompidos. Foram 16 anos de muita oração, de muita busca, até que eu conseguisse. Mas Deus deu vitória. Eu quero orar por você, sabe por quê? Você vai abrir aquelas portas convencida de que vai ter que se reconciliar. Você está convencido. Mas ao sair por aquelas portas, o inimigo não desiste de ninguém. Ao sair por aquelas portas, o inimigo vai soprar no teu ouvido. É um trouxa mesmo, né? Depois de tudo que passou, só porque você viu uma palavra lá no culto, agora você vai lá pedir perdão, tu é trouxa mesmo. Ele vai, não duvide, porque ele vai falar para todo mundo. Só que se você estiver selada, você vai ouvir, mas não vai se abalar. Você vai ouvir, mas não vai desistir do teu propósito. Você vai ouvir, mas você vai lá e vai se reconciliar. É por isso que eu quero orar por você. Eu quero que você saia daqui vigilante, selada, para que você passe por essas afrontas do inimigo e não se abale, e não desista. Eu tenho certeza que o pastor Oswaldo e a pastora Fátima vão ouvir testemunhos aqui de pessoas que vão vir ao altar e dizer assim: pastor, eu me reconciliei. Pastor, eu consegui, eu achei que não conseguia, mas eu fui e deu tudo certo, pastor. Sabe o que aconteceu com esse cunhado que eu fui pedir perdão a ele? Olha, aconteceu com esse cunhado nosso, com o qual a gente ficou rompido 16 anos. Nós fomos até ele, minha esposa falou assim: meu irmão, eu quero te pedir perdão. Sabe o que ele falou? Não é você que tem que pedir perdão, sou eu quem tem que te pedir perdão. Foi natural isso? É lógico que não foi. Foi sobrenatural. Foi intervenção divina. Foi propósito de Deus. Então vem, eu quero orar por você, pode vir. Eu sei que a coisa mais difícil que tem numa igreja é um crente vir ao altar. Eu sei disso. Eu já passei por essa situação centenas de vezes. Não é fácil um crente vir ao altar. Sabe por quê? Porque ele não está olhando para o alto. Nessa hora ele está olhando para o lado. O que vão pensar? O que vão achar de mim?
Principalmente se tem cargo na igreja. Se tem cargo na igreja, então nem pensar, não vem. Mas sabe o que a palavra de Deus diz? A festa no céu. Não quando um pecador se converte somente. A festa no céu. Sempre que alguém se arrepende. Sempre que um pecador se arrepende, a festa no céu. Então, se Deus moveu você a se arrepender de algo que você vinha fazendo, de algum comportamento que você achava que era o correto, mas você entendeu que não é, você quer vir aqui, venha, eu quero orar por você. Queridos, eu sei que vir ao altar é um sacrifício, ou se não estou dizendo o contrário, vir ao altar é um sacrifício, ponto. Mas sabe qual é a verdade que está escondida atrás disso? Deus não brinca com o nosso sacrifício. Você não vai ver na Bíblia Sagrada uma única pessoa, guarde isso, você não vai ver na Bíblia Sagrada uma única pessoa que tenha sacrificado no altar e que imediatamente depois não tenha tido uma linda história de vitória para contar. Pode vir, eu quero orar por você. Eu quero orar, e a oração de uma pessoa que viveu isso. Eu não estou aqui contando história, eu estou aqui falando do meu testemunho. Eu estou daquilo que eu vivi. Eu vivi isso. Eu vivi 16 anos de uma família dividida. Foram 16 anos de oração, de busca, de tentar encontrar e não ser recebido, de passar numa calçada e trocar de calçada. Foram 16 anos assim. Até que um dia Deus deu vitória. Pastor, é fácil? Não estou falando que é fácil. Eu estou falando que é possível. Não é fácil, é possível. E não depende de Deus, viu, irmão? Não depende de Deus, irmã. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Ele já entregou seu filho amado, já fez. O que falta agora é nós tomarmos posse. O que falta agora é obedecer, só isso. Igreja, estenda as tuas mãos para cá. Tem gente aqui, não é só uma não, tem gente aqui para dar testemunho aqui daqui pouco tempo. Tem gente que vai dar testemunho aqui no próximo domingo. E tem gente que vai chegar aqui daqui um mês e vai dizer assim: eu vou continuar porque eu vou dar o testemunho. Não consegui ainda, mas eu vou continuar. Estenda as suas mãos para cá. Senhor Deus, Pai querido, aqui estão teus filhos que ouviram a tua voz. Mas muito mais que isso, não só ouviram a tua voz, como deram crédito à tua voz. Mas muito mais que isso, Pai, eles ouviram a tua voz, deram crédito à tua voz, mas eles decidiram pagar o preço de saírem do seu lugar e vir até o altar, porque eles creem que é no altar que a vitória deles está. Honra a fé dos teus filhos, honra o sacrifício dos teus filhos e dá a eles a vitória. Dá a eles no tempo do Senhor, no Kairos de Deus, dá a eles a vitória, para que eles possam testemunhar de que eles servem a um Deus todo-poderoso, que trouxe eles aqui hoje, para falar com eles e para dar a eles a estratégia necessária, para que eles possam restaurar relacionamentos quebrados. Paizinho, fala com eles na oração que eles vão fazer a Ti ao dormir, e dá a eles a estratégia que eu sequer falei aqui, mas o Senhor tem a liberdade no coração de cada um deles, para falar pessoalmente e diretamente a cada um deles, e dizer a eles como é que vai ser o processo pelo qual eles vão passar, para que eles possam ter a sua vitória. Fala com teus filhos, eles te dão toda a honra, toda a glória, louvor e adoração, e que o testemunho dos teus filhos possa alargar a fé de toda a igreja, e que todos que conhecem os teus filhos, vendo o que vai acontecer com eles, possam acreditar isso ao Deus que eles servem, e possam se interessar em conhecer o Deus dos teus filhos, e somente a fé da igreja, e possa ser contado como um testemunho de que Deus faz milagres até hoje. Eu peço seja assim, mas com esse Deus a quem nós servimos, eu já te agradeço. Deus, muito obrigado. Assim nós oramos, no nome santo e precioso do teu filho amado Jesus. Essa palavra vale um amém? Queridos, voltem para o lugar de vocês com a vitória que cada um de vocês veio buscar aqui, tá? Podem voltar com a vitória de cada um de vocês.